Nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos continuando as nossas lições com o tema deste trimestre, os patriarcas. Nós iniciamos os nossos assuntos em 2 lições já, que os irmãos estiveram participando conosco nas nossas meditações, e por enquanto estamos ainda com o personagem Abraão. Abraão, o patriarca, que também nós temos muitas lições importantes para tirarmos como instrução para nós. Hoje nós estaremos iniciando com os irmãos a lição de número 3, com o tema ou o título aqui, Abraão, amigo de Deus. Este será o assunto que nós vamos estar tratando com os irmãos para esta data, para este momento. E temos aqui um texto áureo na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Este texto áureo está incluído em Gênesis, capítulo de número 18, versos 17 e 18, onde está escrito assim: E disse o Senhor: Ocultaria eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação? E nele serão benditas todas as nações da terra? Esta é a palavra ou o verso bíblico tirado do mesmo capítulo 18 para o texto áureo para nós. E numa leitura bíblica em classe, os irmãos que estão acompanhando conosco a lição, os patriarcas, vamos aí todos em casa pegar a Bíblia em mãos e será para nós a leitura no capítulo 18 mesmo, está bem? Estaremos iniciando uma leitura com os irmãos e depois, dentro desta primeira consideração, nós estaremos falando algo com os irmãos. Capítulo 18, então, do livro de Gênesis. Está escrito assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Indo para o verso de número 6, na continuidade da nossa leitura. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Verso de número 8. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara
havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, geraria eu ainda, havendo já envelhecido? Verso de número 14 e o último da nossa leitura bíblica em classe, está escrito: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Este é o nosso primeiro assunto, no capítulo de número 18, no livro de Gênesis. E esta é a nossa leitura bíblica em classe. O tema que temos hoje é Abraão, amigo de Deus. O assunto mais fundamental, irmãos, que nós estamos procurando transmitir aos irmãos é a questão que se relaciona à experiência em que os patriarcas viveram com Deus, e através destas experiências foi que, de tempo em tempo, a fé, a esperança e a confiança em Deus foram se tornando cada vez mais ativas. E se nós pudermos observar bem e prestar bastante atenção nestas experiências que estes homens de Deus viveram, nós podemos notar a maneira como Deus, tendo feito a promessa, procurava de tempo em tempo renovar a promessa e também renovar a esperança. Os irmãos notarem bem, nós temos aqui, neste tópico de número 1 da lição de hoje, Deus visita a Abraão. É um assunto bastante meticuloso, é um assunto que também existe bastante especulação pelo fato de que temos aqui uma visitação do Senhor, acompanhado por 2 anjos, e eles vão até Abraão, aonde ele estava habitando neste momento. Abraão, aquele que nós estudamos na lição anterior, tendo recebido de Deus uma grande promessa e um chamado, e confiando em Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, e agora está ele próximo aos carvalhais de Manre, e há uma manifestação do próprio Senhor diante de Abraão. Além da manifestação, também uma renovação das promessas. A palavra de Deus diz para nós que nesta manifestação há algo muito curioso, e é o que nós temos aqui no verso de número 8, que diz assim: e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Por que eu estou dizendo assim para os irmãos? Existem coisas na palavra de Deus que para nós, elas são um mistério até o dia de hoje e sempre serão. Porque nós poderíamos ficar com a nossa mente muito pensativa como se daria este fato. O próprio Senhor, manifestando-se a Abraão, com 2 anjos que estavam junto com ele, e diz aqui a palavra que eles se alimentaram do alimento, o alimento mesmo, que era possível ao homem para a subsistência humana, mas no entanto está aqui. Eles, junto com Abraão, e diz a palavra que eles comeram este alimento. Então nós poderíamos ficar dentro de nós com indagações, não é? Como que poderia ser isso? São seres de origem espiritual, angelical. E agora o que nós podemos entender? Que estão aqui numa representatividade como humanos e alimentando-se, comendo o alimento com Abraão. Na grande verdade, isto é um grande mistério para nós. Como eu disse, muitas são as especulações, mas vamos procurar tratar disso de uma forma mais simples possível para nós entendermos. O primeiro ponto, e o ponto mais incisivo, porque questões podem existir durante a aula, pode existir perguntas de adolescentes muito curiosos para entenderem situação assim.
E o que os irmãos podem apresentar a eles é que, para Deus, não há limites para que Ele realize um milagre, algo que é de origem sobrenatural. Se o Deus Todo-Poderoso se fez homem e habitou entre nós, se nós temos na própria palavra de Deus Jesus ressuscitado e ainda por um espaço de 40 dias habitando entre os discípulos em carne e osso, e sim, após estes 40 dias, ele recebendo um corpo glorificado e transformado, um corpo celestial. Então todas estas coisas, elas estão na Bíblia numa dimensão que a nossa mente não é capaz de entender. Então o que poderíamos dizer dentro deste ponto? Há um ensino teológico, é uma palavra que a teologia ou o estudo da palavra de Deus procurou colocá-la para tentar definir o que está acontecendo aqui. É chamada teofania. A teofania é uma expressão de origem hebraica e ela tem a intenção de apresentar este milagre, a teofania, o Deus invisível tornando-se visível. Um Deus que nós entendemos bem, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, invisível, mas agora, nessa circunstância, visível. E muito mais do que isso, além de estar visível diante de Abraão, também alimentando-se junto com ele. Apenas uma lembrança para nós de outros casos na Bíblia de teofania, que é esta palavra, repito, que os irmãos podem fazer uso dela se houver alguma curiosidade dos adolescentes. É uma palavra que foi feito uso dela do intitulado hebraico para que houvesse uma explicação ou uma definição do que sucede ou do que acontece desta maneira. Seria o próprio Deus realizando mais um milagre extraordinário, Ele mesmo encarnando-se e mostrando-se ser como se uma pessoa e alimentando-se ali. Existe um acontecimento assim na história de Sansão, com a mãe e o pai de Sansão. Existe um acontecimento assim no livro de Josué, porque Josué também, ele vê o Senhor ali diante dele com seus olhos, tanto que o próprio Josué espantou-se, achando que era um homem de uma tribo ou de uma nação inimiga, porque Josué mesmo fez a pergunta. Mesmo Josué sendo um servo de Deus, a princípio ele não teve um discernimento. E ele perguntou, quem és tu? É dos nossos ou dos nossos inimigos? Então a resposta daquele ser espiritual foi, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E aí então Josué entendeu que ele era um enviado da parte de Deus. Então voltando aqui, irmãos, este é um ponto fundamental. O Senhor, ele se revela agora numa manifestação visível a Abraão, o vê. Abraão vê o Senhor. E os irmãos notem bem que agora eu vou entrar num ponto que é muito incisivo. Depois, se vocês, numa curiosidade, podem procurar isto escrito no Evangelho de João, nos capítulos 6, nos capítulos 8, em diálogos de Jesus com os discípulos e com boa parte da multidão que não cria nele, Jesus disse a seguinte palavra, Abraão viu-me e alegrou-se. Tanto que eles censuraram a Jesus e disseram, tu ainda não tens nem 50 anos e diz que Abraão te viu? Mas eles não entendiam que quando Jesus disse isso, ele estava revelando-se como o Deus poderoso e vida eterna, porque Abraão realmente viu o Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui este capítulo muito mesmo curioso, muito interessante, ou seja, a manifestação de Deus. Por isso que temos o tópico. Deus visita a Abraão. Deus se revela, se manifesta a Abraão. E se revela de que maneira? Como se fosse um ser humano e come com ele. E ainda dentro desta lição inicial, nós podemos tirar também ensino para nós, mas notem bem, o Senhor vem, mas vem com ânimo para Abraão e uma renovação da promessa que já havia sido feita, dizendo para ele que Sara haveria de gerar um filho. Aí nós temos aquilo que nós meditamos na ocasião anterior. Sara era estéril. E Abraão estava numa expectativa de que Deus fizesse um milagre em Sara.
para que então cumprisse a promessa de Abraão ter um filho que seria a sua descendência ou o seu herdeiro para posteriores heranças. Mas, no entanto, o que nós temos na palavra? É o que nós temos aqui no capítulo 18. Quando Sara, no verso 12, diz: riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido? E ela finaliza dizendo no verso 12: sendo também o meu senhor já velho. Então, os irmãos, notem bem, se Sara, estéril, estava Abraão numa esperança de que Deus cumprisse a promessa, fazendo o quê? Realizando um milagre no ventre de Sara para que ela gerasse. Mas, no entanto, o tempo se passou. Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Agora Abraão tem quase um século de existência. E o que Sara diz? Como agora isso vai suceder-se, sendo que, além de eu ser estéril, meu senhor, meu esposo, tem envelhecido e já não há nele condições humanas, físicas, para ser pai. Nos notem bem. É tão interessante isso que Deus parece que deixou que o tempo passasse. E não sei se seria uma maneira correta de dizer que Deus deixou as coisas piorar. Não é assim que nós poderíamos dizer. Mas vejam que Deus permitiu que o quadro se tornasse algo aos olhos deles mais impossível ainda, para que o Senhor então realizasse o impossível. Por isso que, duvidando Sara por causa de sua esterilidade, e duvidando ela ainda mais por causa da velhice de Abraão, os irmãos, vejam bem o que o Senhor diz a ela no verso 14, que é onde nós vamos finalizar este ponto e depois partir para um capítulo posterior. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É a palavra do Senhor. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque riu-se Sara. Por quê? Era estéril. E ela duvidou. Por quê? Abraão, avançado em idade. Não há mais em Abraão condições, humanamente falando, ou na sua estrutura física humana, de gerar filhos. Mas aí que está. Milagre pertence a Deus. Se era necessário o milagre, e um ponto que eu quero adiantar para os irmãos que nós vamos estudar em posteriores lições sobre este fato que traz a nós um ensino muito maravilhoso. Tá? Então aí está. Verso 14. Terminamos aqui para ir para um capítulo próximo. Haveria coisa alguma difícil? Aí ele diz: ao tempo determinado da vida, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Esta expressão, ao tempo determinado da vida, significa o quê? Que Sara estaria dali a alguns instantes concebendo de Abraão por uma intervenção divina, ou seja, um milagre, mesmo sendo Abraão velho e Sara estéril, e ao tempo determinado da vida, ou seja, dali 9 meses nasceria o filho da promessa, chamado Isaque. Agora, irmãos, nós vamos para o capítulo de número 20, dentro da nossa lição, ainda a lição de número 3. No capítulo de número 20, nós temos o momento oportuno de Deus. Eu vou fazer uma leitura para os irmãos, onde diz assim: e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Zur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também a uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Agora nós temos um segundo assunto, irmãos. Irmãos, notem bem, o Senhor revela-se a Abraão, renova-lhe as promessas. Abraão continua vivendo a sua vida normalmente, o seu relacionamento com Sara normalmente, e temos um novo episódio na palavra de Deus. Abraão, ele vendo a necessidade de peregrinar em Gerar, uma terra distante da região onde ele estava, nos carvalhais de Manre,
sucede que ele vem até Abimeleque. E o que sucede? É o que está escrito aqui, na palavra de Deus, no verso 2. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Vamos primeiro pensar um pouquinho e refletir sobre o ponto histórico. Coisas que eram de costume de dominadores, de reis, né? De pessoas que estavam numa eminência governamental naqueles tempos, nos tempos muito antigos, eles tinham haréns e alguns deles tinham esse costume de muitas das vezes tomar para si mulheres. Abraão, muito provavelmente, é este entendimento que nós temos na palavra, sentindo medo de dizer que Sara era sua esposa, e talvez aquele rei agisse com impiedade, matasse Abraão para tomar a Sara para ele. Nós temos aqui, irmãos, não podemos deixar de dizer, porque muitas das vezes nós precisamos respeitar os personagens bíblicos. Devemos dar a eles o devido respeito por suas experiências de fé, por suas esperanças e confianças em Deus. Mas não devemos omitir os seus fracassos e suas fraquezas, porque de alguma maneira, se está escrito na palavra, é de lição para nós. E nós não podemos negar aos irmãos que nesta circunstância Abraão mentiu. Ele não disse a verdade. Existem muitas especulações onde se dizem que realmente ele falou verdade, porque afinal de contas Sara era muito próxima da sua parentela, como os irmãos vão ver daqui a algum tempo uma outra história sobre Isaac e Rebeca, que na grande verdade eram primos distantes, Isaac e Rebeca, e mesmo assim casaram-se, uniram-se. Mas não é esta a questão, nós devemos assim não ficar querendo jogar paninhos em cima de coisas para tentar disfarçar uma verdade. A realidade bíblica para nós é dela que nós devemos extrair lição. Aqui está uma revelação da fraqueza do homem Abraão, mesmo sendo um servo de Deus. Vamos pensar um pouquinho, mas notem bem que existe uma grande instrução para nós aqui. Se Deus permitiu este fato, desde então Deus já está querendo comunicar uma grande mensagem. Irmãos, notem que coisa curiosa, e eu sei que os irmãos estarão com adolescentes, mas eles já têm mentalidade suficiente para aprender coisas importantes da vida. Principalmente coisas que vão, num futuro bem próximo, ter um relacionamento sobre a possibilidade de unir-se na união conjugal. Os irmãos notem bem que ainda não existia a lei, ainda Moisés não havia vindo, ainda Moisés não foi o legislador, ainda Moisés ainda não havia recebido de Deus a lei no Sinai, e ainda tendo recebido esta lei, não havia aquele mandamento que está escrito assim, lá na lei, quando Moisés recebeu no Sinai, não adulterarás. Mas, no entanto, irmãos, notem bem, muito antes de existir a lei, o nosso Deus, ele já se mostra totalmente contrário ao adultério. Deus abomina e ele odeia o adultério. Irmãos, notem bem, está aqui uma história de Abraão. Vejam que Deus fala com Abimeleque em sonhos. Eu não quero entrar em questões se Abimeleque era servo de Deus ou não. Isto pouco importa para nós no momento. Vamos extrair a lição fundamental. Abimeleque vai, ouvindo de Abraão que Sara era sua irmã, ele toma Sara para si. Ou seja, por uma mentira ele tomou. Mas Abimeleque, ainda que numa inocência, estava na eminência de cometer um adultério. E por que estava? Porque Sara era esposa de Abraão. Então Deus realizou um milagre tão grande que ele livrou Abimeleque de cometer o adultério e também livrou Abraão de que a sua mentira continuasse propagando e quem sabe se estendesse até por uma tragédia muito pior. Então os irmãos notem bem que o que eu quero, os irmãos, observem bem, podem usar esse texto com este ensino, que não existia lei ainda. Ainda Moisés nem havia existido para que Deus desse a lei, mas no entanto Deus já está mostrando na sua palavra que Deus é completamente contra o adultério, que significa o quê? Um homem possuir a mulher de outro homem, sendo ela já com ele casada, e também vice-versa, a forma como for. E Deus falou com ele em sonhos. Vejam que Abimeleque disse, na sinceridade do meu coração eu fiz isto, porque Abraão mentiu para mim. Ele disse que ela era irmã, então por isso eu a tomei para mim. Mas o Senhor disse, não, Sara é esposa de Abraão, e você devolva ele para ela.
Devolva a mulher para o seu marido legal, né? E deixe deste negócio. Irmãos, notem bem qual foi a sentença de Deus. Se você não restituir, está escrito no verso número 7, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Mas louvado seja Deus que dentro da história Abimeleque temeu a Deus, né, e não deixou de dar uma repreensão em Abraão. Vejam bem, o homem de Deus, com comunhão com o Altíssimo, não é? Chamado por Deus, recebido promessas de Deus, mas no entanto, quem Abraão mostrava ainda ser? Ainda repleto de fragilidades e fraquezas. Uma última lição para nós. O que isso pode mostrar para nós também, irmãos? Quando eu falo sobre nós tratarmos os personagens bíblicos com respeito, nós nunca devemos falar deles no sentido de que nós achamos que na atual circunstância sairíamos melhores. Isso não é uma verdade, porque o melhor momento da vida em que a nossa fé é atestada é quando ela está sob pressão. E é isso que Abraão viveu aqui. Abraão tinha fé, sim, ele confiava em Deus, mas, no entanto, sobre o momento de pressão e medo para guardar a sua vida, Abraão mentiu. Será que Abraão, só uma conjectura, não podia ter tanta confiança em Deus e dizer para Abimeleque, Sara é minha esposa, sabendo que a promessa que Deus fez para ele lá atrás, jamais Deus permitiria que algum homem lhe tirasse a vida? Porque a promessa de Deus haveria de ser cumprida. Então, Abraão, na sua fraqueza, esqueceu-se de que o Deus Todo-Poderoso havia feito uma promessa e ninguém poderia abalar esta promessa das mãos de Deus. Então, vamos agora, mais uma adiantada, para o capítulo de número 22. Agora nós temos o capítulo de número 22, ainda nesta lição. Ainda que em momentos difíceis a promessa permanece firme. É o capítulo 22. Eu vou ler alguns versos para os irmãos. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Verso 10, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-lhe o holocausto, em lugar de seu filho. História conhecidíssima dos irmãos, das irmãs, na responsabilidade de darem este ensino. E muito instrutiva para nós. Já de antemão, nós podemos dizer quanto as figuras nos representam Abraão, o próprio Deus, não é? E Isaque, o nosso próprio Senhor Jesus. Mas, irmãos, notem bem que aqui Isaque foi poupado. Na grande verdade, Jesus está representado mais definitivamente no Cordeiro, que Deus preparou. Ou seja, tanto Abraão quanto Isaque precisariam da morte de Cristo, o único Cordeiro de Deus, enviado para a salvação. Mas é muito linda a história, porque um outro ensino para nós também, que nós não podemos deixar de dizer aos irmãos, é a expressão de Abraão no verso 5. Irmãos, irmãs que estão me ouvindo, prestem atenção. Considerem um pouco mais, que o Senhor fale mais ainda na mente e no coração de vocês. Quando Ele diz aos seus servos, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. A palavra está no plural.
E independente de estar ou não, digamos primeiro, a fé de Abraão. Ele sabia que Deus, tendo deixado para ele uma promessa. E qual seria a promessa? A promessa, irmãos, vamos nos lembrar das 2 lições anteriores que já estudamos? Deus disse, eu te darei um descendente. E a tua descendência a partir deste herdeiro ou descendente será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Como que agora o próprio Deus permitiria que Abraão ceifasse a vida do seu próprio filho. Mas Abraão, pela fé e pelo discernimento de uma revelação de Deus, ele entendeu que Deus tinha um plano muito maior, muito mais belo. Mesmo obedecendo piamente, indo com Isaac até Moriá. Mas, no entanto, Abraão estava convicto. E vejam que lá na carta aos Hebreus, há uma palavra de inspiração que Deus deu ao escritor. Que Abraão tinha tanta fé que ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dos mortos. Tudo por quê? Para que ele cumprisse o que é mais poderoso de tudo, a sua promessa, a sua palavra, que não volta vazia. E assim Abraão disse. E aqui mais uma palavra para nós finalizarmos. É quando nós temos aqui, deixa eu só encontrar aqui para os irmãos. No verso de número 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão um altar, pôs em ordem a lenha. E depois o 10, estendeu a sua mão, e estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse a Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Por isso que nós temos a expressão de Paulo aos Romanos, que Abraão foi justificado pela fé. Então todas estas palavras ficam como um grande ensino para nós, principalmente o fato daquilo que Deus, já trabalhando no coração de Abraão, mesmo sendo revelado suas fraquezas, nós acabamos de estudar, o nosso estudo está sendo sobre os patriarcas, suas experiências em todos os sentidos, tanto a sua fé e esperança, como suas fraquezas também. E assim, irmãos, esta é a nossa lição de número 3. Agradeço a atenção dos irmãos, nós estamos agora finalizando, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus para uma nova lição. Que assim Deus abençoe todos os irmãos. Amém.